Fala família da fé, estamos começando mais um Fale Fé podcast. É um prazer estar falando com você e eu já quero de antemão pedir para que você curta, compartilhe esse vídeo, envie para mais pessoas, para que essa palavra alcance mais vidas e mais famílias. E hoje nós estamos aqui com a presença da Iracema, né? E para mim é um prazer poder ouvir e receber de você. E também eu tenho certeza que muitos que estão escutando vão receber da sua vida, né? E Legal. queria que você se apresentasse, né, para o povo. Que legal, né, gente? É muito bom a gente estar assim conversando, né, tendo esse tempo onde nós vamos falar fé e hoje em especial vamos falar um pouquinho sobre saúde, né? Isso. Vamos falar sobre bem-estar. Então, para mim é uma alegria ter sido convidada e estar aqui hoje com vocês, né? Com você que está nos assistindo. Certamente vai ser um bate-papo bem legal. Bom demais. Então hoje o assunto vai ser saúde, uma herança disponível, né? Nós entendemos que nós somos curados em Deus, né? E isso foi a cura física aconteceu também, está disponível, mas a espiritual é que onde foi o ponto de partida, Uhum. né? E nós precisamos manter, né, essa cura quando acontece, cabe a nós ter cuidado com a nossa saúde, né? Uhum. E por isso que hoje nós vamos tratar também desse assunto, né? Mas antes de a gente começar propriamente no assunto, quem que é a Iracema? Bom, falar da gente mesmo é complicado, né? É muito mais fácil falar do outro. Mas, eu vou resumir quem eu sou, né. Eu sou mulher, né, me alegro por isso, eu digo que é tão bom que Deus me fez mulher, né, aonde nós entendemos essa identidade, amamos essa identidade, quando nós entendemos o amor e o cuidado que Deus tem com as É. mulheres, né. Antigamente se dizia assim: "Ah, mulher sofre, mulher tem o parto, mulher tem os hormônios", mas hoje, como filha amada, eu entendo que privilégio é ser Isso. um ser que gera outro ser, Uhum. né. Então eu sou mulher, eu sou mãe, né, mãe de 2 filhos, eu sou casada há 26 anos, Uhum. né, sou alguém com muita fibra, né, sou uma mulher a mil pelo Brasil, amo realizar projetos, amo estar ativa, né, sou alguém que estudei muito, né, estou sempre num processo de estudar, Uhum. né, estudar maneiras de ajudar as pessoas a viver melhor dentro da minha profissão, Uhum. mas também dentro do meu credo, né, Uhum. buscando na palavra de Deus conhecimento para que eu possa ajudar as pessoas na dimensão total do ser dela, Uhum. né. Sou alguém que ama o Senhor acima de todas as coisas. Amém. Não existe nada que eu ame mais nesse mundo do que o Senhor, né, e sou uma mulher realizada. Eu costumo dizer que, eu sou muito realizada. Eu olho para minha casa, eu olho para minha família, eu agradeço a Deus pelo esposo que eu tenho, né, um homem companheiro, me apoia em tudo, é a minha base, meu suporte. E Uhum. quando eu olho para os meus filhos, né, milagre de Deus, eu fui uma mulher que durante 9 anos orei para ser mãe, né, a medicina dizia que eu era infértil, Hum. um casal infértil, na verdade, nós fomos diagnosticados como um casal infértil, mas eu recebi uma palavra, né, eu me agarrei nessa palavra, e eu sabia que assim como Deus fez com Ana, fez com Sara, né, ele faria na minha vida também. Uhum. E eu por muitos anos dei nome aos meus filhos, mesmo sabendo que ao natural o meu corpo não reagia, foram muitos anos. Mas eu declarava em fé que eu Amém. teria, né, o Samuel, que eu teria o Elias, e hoje os meus filhos são uma realidade, né. Então o Samuel, ele tem 18 anos, o Elias fez 17 agora, foram bem pertinho os 2, Uhum. e são meu orgulho, né, são jovens que amam o Senhor, Amém. temem ao Senhor, e essa sou eu, né, uma mulher ministeriada, eu reconheço o meu chamado, eu Uhum. tenho certeza do meu Amém. chamado. Eu sei quem eu sou no reino, eu sei que eu sou uma mulher que fui levantada na minha geração, Amém. para levantar outras mulheres. Sou profissional, né, dona de casa, Uhum. enfim, eu sou uma mulher realizada. Bom demais. E como que começou, né, a tua história com Jesus, né? Eu sempre gosto das histórias com Jesus.
Então, na verdade, eu sou de uma família muito simples, né? Uma família de 4 irmãos, 2 meninas, 2 meninos. E a minha mãe, ela sempre foi alguém que buscou Deus em todos os lugares, né? Todos os lugares errados, Uhum. ela achava que lá ela encontrava Deus, mas infelizmente a nossa família era muito desestruturada, né? E Deus já tinha, né, me escolhido no ventre da minha mãe. Eu sou um bebê prematuro, né? Nasci com 1,5 kg, fiquei muito tempo no hospital e muitos achavam que eu não ia vingar, né? E eu vinguei, e eu sei que Deus ali me escolheu. Amém. E Deus sempre preparou vizinhos crentes, né? Então, nós sempre moramos perto de algum vizinho crente e que eu era a única da família que ia no culto com esses vizinhos crentes. Então, eles vinham me convidar. A Seminha, né? A Sema, o apelido de Iracema. A Seminha pode ir para o culto, eu amava, né? Então, eu ia para o culto. Já tinha quantos anos, mais ou menos? Criança, 7, 8 anos. Nossa. Né? Eu ia para ir na escolinha. Uhum. Né? Meus pais não iam comigo, então eu ia com algum vizinho crente que me levava. Uhum. Né? E os anos se passaram, claro, me tornei uma adolescente, meus pais vieram embora para Caxias. E, enfim, eu sei que a semente ficou plantada, mas eu segui a minha vida, né? Uhum. Sem estar na igreja, sem ter tido um encontro com Jesus. Mas um dia, eu fui tirar a carteira de motorista numa empresa cristã. Uhum. E lá eu recebi uma Bíblia pequenininha, Eu acho que é a né? empresa do meu tio. Eu creio que foi, né? CFC, dá para fazer propaganda? Não tem problema. Tem que propagar, né? É uma empresa que certamente já ganhou muita gente para Jesus, né? Eles foram que regaram, a semente tinha sido plantada lá quando eu era criança. Uhum. E eu recebi uma revistinha da Donep. Nós tínhamos há pouco tempo chegado em Caxias, né? Quando a gente veio para Caxias, então eu já vim noiva do Eliseu, a gente se conheceu lá em Parobé, na nossa cidade. E eu fui e recebi essa revistinha da Donep, e nós fomos numa reunião da Donep, né? Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. E ali eu tive um encontro com Jesus, foi assim maravilhoso. Eu conheci um Jesus sem religiosidade, né? Porque uma das coisas que me fez, quando eu estava na idade de adolescente, jovem, a não querer mais aquele Jesus pesado que me apresentavam, porque era um Jesus muito religioso. Né? Então, quando eu conheci esse Jesus que estava me dando um fardo leve, né? Que ele não tinha vindo para me condenar, não, pelo contrário. Ele queria completar a obra que ele já tinha começado. Né? Então, isso foi em 1999. Né? E ali eu me converti, nós fomos para uma igreja, né, pequena, e nós passamos ali a servir o Senhor. Assim, a Iracema foi assim, ela recebeu Jesus, no outro mês ela já estava servindo na igreja. Né? Ela já ajudava a cuidar das crianças. Então, eu reconheci que aquele amor, ele me colocava numa condição de servir. E foi ali que tudo aconteceu. Então, eu me batizei, meus pais se batizaram. No dia do meu batismo, se batizou eu, meu pai, meu marido, minha mãe, né, minha irmã. Então, o Senhor me levantou e eu fui levando a família junto. Né? Então, já tem 22 anos que eu sou convertida. Que benção. Não está no script, que nem diz, mas eu gosto de perguntar uma outra pergunta, que é a respeito de... Você tem uma experiência com o Espírito Santo que... Com certeza tem mais do que uma, mas geralmente tem uma que fica muito marcada. Né? E eu gostaria que você compartilhasse. Sim, nossa. Eu tenho 2 muito marcadas, né? Quero contar as 2 rapidinho. Certamente vai inspirar muitas pessoas, né? Quando eu me converti, nós nos convertemos numa comunidade, né? Uma comunidade, uma igreja pequena, sem muito ensino bíblico, ou seja, nós nos reuníamos para adorar a Deus. Sim. Né? Ouvir louvor, alguém ia lá e pregava uma palavra. E eu não tinha aquele conhecimento do Espírito Santo, né? Inclusive, antes de eu me converter, eu achava muito doido essa questão do Espírito Santo, né? Orar em línguas.
Eu conto até hoje que era um dom que eu, inclusive, ria muito. Né? Eu, como incrédula, como alguém que não tinha tido um encontro com o Senhor, eu dizia, nossa, isso é coisa muito doida, eles ficam falando uma língua, a impressão que dá é que eles, inclusive, repetem as mesmas coisas, né? Enfim, era algo que, de fato, eu não acreditava. Eu acreditava no amor de Deus, mas aquilo para mim não caía, né? E um dia, eu creio que uns 6 meses de convertida, nós passamos a orar por alguns objetivos, né? E numa manhã, o meu marido foi trabalhar e eu fiquei sozinha em casa. Eu estava jejuando e eu fiquei sozinha em casa e eu me coloquei de joelho para fazer um tempo de oração nesse jejum. E naquele momento eu comecei a orar e comecei a falar com a pessoa do Espírito Santo, mesmo sem conhecer ele, porque eu ainda não conhecia ele. Mas agora eu entendo que ele já estava dentro de mim. Né? Aceitei Jesus, ele já está dentro de mim. Isso vale para todos nós que às vezes achamos que eu me converto, eu ainda estou oco, vai chegar um momento que vai acontecer algo sobrenatural e eu serei a habitação do Espírito Santo. Né? Então, ele já estava dentro de mim. E eu ali sozinha, orando e conversando com a pessoa do Espírito Santo. E eu fui batizada com o dom de falar em línguas, sozinha, sem que ninguém colocasse a mão na minha cabeça, para que eu não achasse, eu sei que o Senhor trabalhou, porque o Senhor conhece cada um de nós, e Ele quer nos alcançar e responder perguntas que estão no nosso íntimo. Né? Tem aquelas perguntas que a gente diz assim, eu tenho até vergonha de perguntar. Se eu perguntar ou falar, vão dizer que eu não estou crendo, que eu não sou incrédulo. E naquele momento, eu fui batizada sozinha. Eu levantei naquela sala e eu comecei a orar em alta voz em línguas. E foi tão tremendo, porque enquanto eu orava, na minha mente, eu sabia o que eu estava orando. Já recebeu a interpretação. Interpretação. Então, orei em línguas e recebi o dom da interpretação daquilo que eu estava orando sozinha. O Senhor me mostrando que não vinha do homem, que não era por estímulo do homem, não era uma emoção. Eu tive uma experiência, eu, o Senhor e o Espírito Santo. Bom demais. Falou que era duas. Duas? Falou que era duas, então outra. A outra foi muito linda, né? Eu tinha voltado, eu fui fazer um projeto missionário no Equador, onde eu fiquei 16 dias lá. Nós fomos, assim, 111 missionários mochileiros, né? Nós fomos com a APEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças, e nós tínhamos participado de um treinamento de muitos anos, e nós fomos para essa missão para treinar alguns ministros de crianças desse país, né? Líderes de igreja que trabalhavam com crianças, e também fazer o evangelismo de campo, lá no Equador. Então, eu fiquei 12 dias com a tribo indígena, né, e 7 dias em Guayaquil. Né, menos de 7 dias. Alguns dias em Guayaquil. E quando eu voltei dessa viagem missionária, porque quando eu fui, os meus filhos ficaram pequenos em casa com meu marido. Né? Então, a igreja toda nos apoiou, a igreja toda orou, a igreja me enviou para essa chamada da APEC. E eles ficaram com meu marido, ajudaram meu marido e os meus filhos. Né? Na época, o Samuel estava com 8 anos, né? E o Elias com 6 para 7. E quando eu voltei da viagem, eu voltei assim, ainda mais inspirada a levar os meus filhos a terem um encontro com Jesus, ajudar eles, porque eles eram criança. As crianças precisam ser levadas até Jesus. É isso aí. Né? Jesus disse assim, tragam a mim as crianças, não os impeça. Ou seja, eles não são jovens demais para vir para a igreja. Eles não são pequeninhos demais para que a gente fale de coisas espirituais. Né? E num sábado, né, meu marido tinha saído, tinha ido trabalhar, e eu fiquei sozinha com os meus filhos. Né? E eu passei a orar com o Samuel, né? O Samuel era o maiorzinho, ele já estava dormindo, e nós dois orando de joelho, ele pequenininho. E ele, de repente, ele começou a chorar muito, ele entrou num pranto, e ele se levantou e começou a orar por crianças do mundo. E ele falava nome de países que ele nem conhecia.
Que ele, como criança, eu creio que, assim, geograficamente, ele nem conhecia o nome daqueles países. Uma inspiração do Espírito. Uma inspiração. E ele chorou muito. E eu vi o meu filho sendo batizado com o Espírito Santo. Olha só. Ele sendo batizado. E eu até hoje falo para ele, filho, flua no dom, porque você já é batizado. Você precisa fluir. Então, foi uma experiência, né? Claro, hoje o Elias também, ele se entrega muito, ele já viveu esse momento dele. Mas ficou muito marcado porque eu vi o meu filho, uma criança, sendo batizado no Espírito Santo, orando, né, sendo guiado com uma oração missionária. Uma intercessão. Uma intercessão. É. Então, experiências que a gente viveu assim no nosso secreto, que nós vivemos na nossa casa, né, que é muito importante isso, as nossas grandes experiências, elas nem sempre serão, né, na multidão, com muitas pessoas. Claro que acontece, mas nós podemos viver grandes experiências na nossa casa, no nosso quarto, nós buscando. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem no nosso secreto, né? É verdade. A gente só consegue liberar aquilo que a gente gera no nosso secreto, nossa família, né? O desejo de Deus sempre foi família. Família. Né? E aí depois se torna a família que se torna a igreja. Isso Mas mesmo. é a família que é a ideia principal de Deus, né? É muito bom. Tu sabe, Josias, que nós que somos pais, né? Os nossos filhos, eles são... eu costumo dizer que filho de peixe é que é peixinho, né? Filho de crente não é crentinho. Isso aí. Né? Nós ensinamos o caminho, nós oramos, nós mostramos para eles. Vai chegar um momento que eles vão viver as suas escolhas. Né? Mas enquanto nós temos um certo domínio, uma certa responsabilidade sobre a vida deles, se nós não encarar a nossa família como um ministério, isso aí, e nós zelar com a presença, com a oração, com o tempo de estar junto, né? Nós podemos fazer com que os nossos filhos esqueçam esse tesouro, porque ele foi pouco aplicado sobre eles. Porque quando nós queremos ganhar alguém para Jesus, que não seja da nossa família, não tem jeito, nós vamos ter que nos aplicar a ajudar essa pessoa. Né? E muitas vezes não fazemos isso com os da casa. Então, eu vejo que foi uma grande experiência, porque nós passamos a tirar tempo para levar os nossos filhos a entender que eles precisavam ter um encontro. Né? E foi muito marcante. Muito bom. Né? Eu acho que a gente fala às vezes sobre discipulado e às vezes na cabeça vem discipular uma pessoa de fora, né? Primeira coisa. Só que o primeiro discipulado vai ser, se você não tem filhos, vai ser seu cônjuge. Isso. Se não, é os seus filhos com o seu cônjuge. Isso né? aí. Os primeiros discípulos estão dentro de casa. Dentro de casa. E a partir dali, as coisas começam a acontecer. Muito bom, muito bem bom. Bem assim. E como foi a história com a Igreja Verbo da Vida, né? Como é que foi que vocês conheceram aqui, vieram para cá? Como é que foi? O Rema também, né? Então, nós nos convertemos nessa comunidade, né? Depois passou ali alguns anos, a igreja se dissolveu, o pastor foi embora, né? Foi morar em outra cidade, e nós fomos para uma outra igreja, certo? Aonde lá o Samuel era muito bebezinho, né? O Elias nem existia ainda, e nós servimos a Deus ali por muito tempo, né? Então, assim, um lugar, uma bênção, né? E um dia, e nessa igreja, nós éramos pastores, né? Então, essa igreja, eu fazia um trabalho como pastora lá, e eu recebi um convite para vir participar na Verbo de um chá de pastoras. Né? Então, foi feito um chá, onde foi convidadas as pastoras da cidade, até para elas conhecerem a escola do Rema. Né? Então, foi feito, a igreja sede Caxias cedeu o espaço, mas era justamente para nós ter esse conhecimento da escola do Rema. Então, uma pessoa que tinha congregado com nós e que estava congregando no Verbo me mandou o convite. Iracema, vai ter um chá, eu gostaria de te convidar. Né? E eu amei, vim, trouxe mais 3 amigas pastoras. Né? E nós viemos para esse chá e foi assim... eu me impactei, né, com a palavra que foi ministrada. Né? E aquilo despertou algo em mim de que eu precisava andar por águas mais profundas. Né? Naquele momento, não foi a escola em si que me atraiu, até porque nós já estávamos estudando, estávamos fazendo
né, teologia. Então, pensei, bom, eu já estou estudando e vou esperar, vou viver fases, né, os tempos. Mas me chamou a atenção a excelência, né, da igreja, a alegria das mulheres que estavam nos servindo. Né? Foi um chá maravilhoso. Nós comemos boa comida. Nós fomos recebidos assim, com um ambiente lindo, decorado. Né? Tudo aquilo sem pagar nada. Tem uma coisa que o Verbiano ele come bem. Né? Ele come bem, crente, né? A gente diz crente não bebe, mas come. É bem assim que acontece mesmo. E nós fomos assim recebidas, o auditório estava cheio. E a igreja preparou isso tudo com muita excelência, com muito carinho. E me chamou a atenção que eles não tinham cobrado nada de ninguém. Né? Ou seja, serviço para as pastoras de outras igrejas. Foi ministrada uma palavra poderosa e que muitas voltaram afogueadas para suas igrejas. Isso aí. Em momento algum foi nos convidado para nós estarmos no Verbo. Né? E eu me apaixonei. Né? Eu me apaixonei e voltei para a nossa igreja, seguimos servindo lá o Senhor. Né? Mas teve um determinado momento que o Senhor disse que o ciclo tinha acabado, tinha fechado lá, e Ele falava no meu coração, é no Verbo. É lá que vocês vão congregar. Né? E, claro, a gente conversou, eu e meu esposo, nós entramos num acordo, viemos conhecer a igreja, isso uns 6 meses depois do chá. E nós, como família, então, achamos que era um bom lugar para nós congregar. Né? Então, hoje já fazem 4 anos que nós congregamos aqui. E, de fato, o que nos atraiu para esse lugar, para esse corpo, para essa congregação, foi a excelência como a palavra é conduzida. Não é a excelência do bom banco, da boa cadeira, do bom projetor, nada disso. Foi o temor que é ministrado, o temor que é cuidado do rebanho do Senhor. Então, a gente tem certeza que nós estamos num bom lugar. E depois conhecemos a escola, né? Questão de meses ali, nós já estávamos inseridos, decididos, que nós queríamos essa palavra revelada, que nós precisávamos crescer, que nós precisávamos entender de forma integral a nossa identidade em Deus. E como a gente sempre teve certeza, nós como família, né? Meu marido é alguém que não gosta de estar ali no microfone, mas é um evangelista nato, ele é um homem de muito caráter, é um homem que ajuda muitos homens. E ele também entendeu que para nós fazer esse trabalho com excelência, nós tínhamos que ser obreiros, né, que não se envergonham, né, que sabem manejar bem a palavra de Deus. E foi isso que o Rema nos preparou. E a gente sabe que estamos numa constante crescimento, mas foi realmente o divisor de águas. Mas é muito bom mesmo. A nossa história também é muito parecida. E o que chamou também a atenção, eu acho que sempre a pergunta que eu faço, e sempre a resposta é praticamente a mesma. A palavra que era ministrada. A palavra. A palavra, a excelência, não só no quesito estético, mas Isso. Principalmente a palavra. Isso né, aí. que era ministrada. Isso é bom demais, né? A gente está num lugar seguro. Seguro, um lugar seguro para se estar. Muito bom. E como foi, né, que iniciou a área da saúde, né? Como é que... Porque eu notei ali que você falou a respeito que você teve esse momento com as crianças, foi para o Equador. Será que não foi lá? Ou sei lá se foi antes? Ou como é que Não, foi? eu já trabalhava, né? Na verdade, eu conheci a naturopatia há 16 anos atrás, né? Quando eu fui contratada para trabalhar numa clínica, onde eu era responsável em estudar os produtos de naturopatia, toda a suplementação. Eu trabalhava com uma equipe de nutricionistas, terapeutas. Vamos por parte. O que é isso aí que você falou que eu esqueci agora? A naturopatia. Então, Isso vamos aí. lá, né? A minha formação é em naturopatia, né, com especialização em iridologia clínica. A naturopatia é a ciência que estuda todos os benefícios da natureza em favor da saúde. Né? Então, a naturopatia ela tem como foco olhar para o ser humano como um todo. Entendendo que as patologias, as disfunções orgânicas, elas têm origem, né, na falta
de suplementos, vitaminas, minerais que nós deveríamos ter absorvido através da nossa alimentação. Mas que quando isso não acontece, quando nós não temos uma alimentação adequada, um estilo de vida saudável, nós podemos passar a ter algumas disfunções que elas não precisam ser corrigidas com remédio. Na maioria das vezes, precisa apenas oferecer a gasolina que o corpo está pedindo. E isso nós encontramos na naturopatia. Então, a naturopatia, eu costumo dizer que ela é o estudo da farmácia de Deus. Então, a farmácia de Deus que está ali, está no verde, está no sol, está na água. Então, Deus, ele, quando fez a terra, quando ele criou a terra, ele colocou nela todas as condições para nós vivermos bem, desde o alimento até o remédio. Então, a naturopatia é isso. É um profissional que olha para o ser humano como um todo e nós buscamos equilibrar essa natureza orgânica para que o corpo se mantenha saudável e, se tem alguma disfunção, alguma patologia, que o corpo busque nele mesmo os recursos para a cura. E a iridologia, que é a minha especialização, porque não é porque nós aplicamos os tratamentos naturais que o mesmo vai ser para todo mundo bom, porque é natural. Sim. Então, como iridóloga, eu aplico um exame da íris, que é um exame onde nós analisamos os sinais produzidos pelo sistema nervoso central na região do globo ocular, no olho. Então, esses sinais eles são produzidos através de mudança da cor, alguns desenhos na fibra, tamanho de pupila, mudança da cor da esclera, a parte branca do olho. Então, eu, como iridóloga, eu tenho a função de observar cada um desses sinais e, através de um mapa, que é uma topografia, eu vou ver sobre que sistema que teve aquela modificação. Meu Deus. E, a partir dali, nós conseguimos, então, orientar a pessoa para que ela possa cuidar de todo o seu ser. A própria Organização Mundial de Saúde diz assim, que qualidade de vida não é ausência de doença. Eu posso não ter doença e, mesmo assim, me sentir mal. Eu posso não ter doença e, ainda assim, não dormir tão bem. Eu posso não ter doença e, ainda assim, ter um intestino que não funciona bem. O que está acontecendo? Eu posso estar organicamente intoxicada ou até mesmo emocionalmente me intoxicando. Por isso, a Organização Mundial de Saúde diz que nós só temos saúde plena quando nós cuidamos do nosso espiritual, emocional e físico. Isso é o que a ciência diz. Por isso que ela afirma que uma pessoa com fé, ela tem mais chances de se recuperar fisicamente. Então, dentro da naturopatia, nós temos essa visão. Nós não fatiamos o paciente. Nós olhamos o corpo como um todo. Então, eu fui trabalhar nessa empresa, onde eu trabalhei por 10 anos. E, nesses 10 anos, então, eu fui estudando muito sobre naturopatia. Me tornei assim, uma conhecedora das substâncias que favorecem a nossa saúde natural, todas as substâncias naturais, fitoterapia, as ervas. Também observando a boa função dos florais, que também são remédios de Deus. E, a partir dali, eu comecei a estudar. Então, foi quando eu fui estudar naturopatia, fiz a pós-graduação em iridologia, e hoje já vão para quase 17 anos que eu trabalho nessa área. 17 anos. Quase 17 anos. E hoje eu tenho o meu espaço terapêutico, onde nós temos tanto o meu trabalho, como naturopata e iridóloga, nós temos osteopatia, massagem, ozonioterapia. E ali estamos ajudando muitas pessoas a viver melhor. Eu digo que a naturopatia ela é libertadora. Muitas pessoas acham que a resposta para os seus mal-estares está somente no medicamento. Então, eu não estou bem, eu já sei, vou tomar um remédio. E a alopatia, o remédio químico, ele é, sim, uma bênção, ele, sim, nos ajuda, mas quando usado no momento certo e quando há necessidade dele. Muitas vezes o nosso corpo não precisa de um remédio, ele precisa de equilíbrio, ele precisa de desintoxicação. E dentro do meu trabalho, olhando
para a saúde dos pacientes, a gente sempre tenta buscar o paciente para o original. Não, calma aí, vamos lá. Né? Porque não se resolvem com uma cápsula os nossos problemas. Né? Os nossos problemas de saúde, eles se resolvem com mudanças de atitude também, né? Com mudança de hábitos. E como é que você faz, né, observando, né, sendo cristã, e vem pessoas de todos os tipos lá, né? E como Claro. que você faz a mescla do seu trabalho, usa esse termo que eu não gosto mais, secular, né, com a questão do reino? Como que você consegue englobar isso na hora? Você está atendendo uma pessoa, né? Como você falou, né? Você falou que é espírito, alma e corpo, né? Que eles Isso aí. falam, né? Eu li uma vez um livro da doutora Caroline Leaf, que é uma neurocientista cristã, Ative Seu Cérebro, o nome. Ela conta exatamente sobre isso que você acabou de falar. Foi feito um projeto, né, com 2 tipos de pessoas, de grupos de pessoas que tinham AIDS, né? E um grupo de pessoas que tinha fé em Deus e outro que não tinha. O que tinha fé em Deus, era glóbulos que falam, né? Eles ativavam e fortaleciam para poder combater a doença. Quem não tinha e ficava, não vai, eu vou morrer, a doença dominava cada vez mais o seu corpo. Como é interessante mesmo, né? Claro. O espírito, a alma e o corpo, até no combate das doenças. Como que você faz isso quando chega a pessoa lá? Então, né, não tem jeito. A verdade, a fé, ela nos coloca numa condição muito positiva, né? Então, a Bíblia é assim, você nunca vai ver Deus falando coisas negativas. Né? Não vai dar certo, não. Deus nos coloca nessa posição e não tem como fugir disso. Deus é alto astral. Deus é para cima. Deus nos diz assim, vai dar certo. Isso aí. Depende de ti, te esforce, eu sou contigo. Ele não tira a responsabilidade dele, eu vou estar contigo, mas vamos lá, se esforça. Né? E com a saúde não é diferente. Então, uma pessoa que tem fé, ela vai estimular dopamina, serotonina, hormônios do bem-estar. Se eu me sinto bem, se eu me sinto seguro, eu inflamo menos o meu corpo. Uma pessoa que vive preocupada, que vive ansiosa, Deus é tão lindo que ele diz assim, olha, não andeis ansiosos. E não é somente porque a ansiedade vai me tirar da fé, é que a ansiedade vai me adoecer. Isso. O ansioso tem gastrite. O raivoso intoxica o fígado. Aquela pessoa que vive decepcionada, ela está sempre frustrada com algo, pode ter certeza, a vesícula vai estourar. Porque são doenças psicossomáticas. A ciência explica. Então, da mesma maneira que esses sentimentos ruins, tóxicos, eles me adoecem, se eu passo a ter o contrário disso, pensamentos de fé, palavra de fé, eu mudo tudo no meu corpo. Isso aí. Eu estimulo o bom funcionamento enzimático, os meus hormônios me colocam para cima. Então, não tem como desagregar, como separar isso. Então, quando eu atendo pacientes, eu costumo dizer que o meu posicionamento é muito claro. Uma pessoa que consulta comigo, ela já sabe, ao entrar na minha clínica, que é um espaço cristão. Né? Então, quando entra ali no nosso espaço, muitas pessoas dizem, né, dizem para as funcionárias, nossa, que lugar diferente. Eu senti uma paz quando eu entrei aqui. A gente ouve isso muito, as funcionárias vêm relatar para nós. Então, a pessoa já sabe que é um lugar diferente. Né? E por que eu digo isso? Porque dentro da naturopatia, a naturopatia, há anos atrás, ela era usada com um cunho muito religioso. Aonde é que se comprava tratamentos naturais? Em ervanárias. Algumas pessoas iam em lugares assim, enfim, que consultam espíritos, né, centros espíritas, e lá o espírito mandava elas tomarem algumas vitaminas. É muito comum, até hoje eu atendo. Pessoas que chegam lá, olha, eu fui lá num centro lá, tal, e lá mandaram eu tomar isso aqui, ó, ginkgo biloba. Né? Então, durante muitos anos, ficou na mão de pessoas erradas, que usavam aquilo que Deus deu para nós, para ser remédio para nós, isso, com um fundo místico. A iridologia, até mais ou menos 15, 20 anos atrás, era um curso livre.
Então, qualquer pessoa que quisesse fazer esse curso e aplicar ela com o fundo místico, aplicava. Uhum. Mas, hoje, a iridologia, ela é uma especialização. Sim. Então, quando você vai procurar um profissional dessa área, o primeiro cuidado que você tem que ter, qual é a fé, o credo dessa pessoa? Porque você pode estar consultando com alguém que tem na mão dele um meio científico de te ajudar, mas que ele pode usar com um fundo errado. Uhum. Então, quando alguém vem consultar comigo, essa pessoa já sabe que eu sou cristã e que eu uso a naturopatia e a iridologia como ciência. Uhum. Eu aplico ela como um exame, uma avaliação, certo? Sim. E evidente que quando eu entro em algumas áreas através do exame, algumas áreas que fala do emocional da pessoa, porque é muito tremendo, né? Dentro do exame, nós conseguimos falar um pouquinho do terreno biológico da pessoa, a predisposição dela. Uhum. Porque nós temos um terreno biológico, nós fomos gerados por conta de uma história genética, Uhum. certo? Então, existe alguns fatores mais frágeis no meu corpo, que exige um cuidado maior. Uhum. Que se eu não cuidar, eu vou adoecer naquela área. Uhum. Então, algumas pessoas dizem, o meu pai teve tal doença, eu vou ter. Eu digo, calma aí. Se você tiver os mesmos hábitos que ele, se você tiver a mesma cultura alimentar que ele, talvez você terá, porque existe uma predisposição. Uhum. Ou não. Depende de você. Isso. Vamos fazer a tua história. Né? Então, quando nós entramos nessas áreas, que nós falamos do emocional, que nós falamos também dessas predisposições, algumas pessoas acabam trazendo algumas coisas da sua infância, de como foram criadas, do porquê que aquele exame está mostrando que a pessoa está tão ansiosa. Uhum. E muitos é muito comum a pessoa ficar muito emotiva, né? A pessoa muitas vezes falar, para mim tudo deu errado sempre, Uhum. eu nunca consegui fazer boas escolhas. E não tenho como desfragmentar. Eu acabo, sim, após. Claro, eu procuro ser muito profissional, muito neutra, porque a pessoa, quando foi consultar, ela não foi ali buscar um recurso espiritual. Uhum. Ela foi consultar com uma profissional. Uhum. Né? Mas eu percebo que quando eu digo para a pessoa, não, mas existe uma resposta. Eu sou uma dessas respostas. Porque o teu caminho de construção, Deus poderá te levar a lugares onde existem respostas para você. Uhum. Né? E é muito comum eu falar, então, de Jesus nesse momento, e falar para a pessoa, olha, vamos lá, vamos seguir a dica da Organização Mundial de Saúde. Uhum. Então, tu está aqui, eu vou te ajudar no corpo físico, vou te dar, sim, um tratamento natural para o teu emocional. Agora, eu te pergunto, e o teu espiritual, como é que tu pretende cuidar? Uhum. E muitas pessoas dizem assim, não sei nem para onde ir. Não sei nem para onde correr. Uhum. E é maravilhoso quando eu posso dizer assim, olha, corre para o lugar certo. Uhum. Vai para Jesus. Então, normalmente entrego citações bíblicas, falo da igreja, pergunto para essa pessoa se ela tem alguma igreja perto da casa dela, Uhum. falo da Bíblia. Uhum. Então, quando a pessoa dá essa abertura, certamente eu entro. Uhum. E mesmo quando essa pessoa não dá abertura, ela vê diferença. Isso. Né, no nosso atendimento, na maneira como nós entendemos que o ser humano ele precisa entender a sua dimensão, né, a integralidade dele. Uhum. Nós não somos só esse corpo que dói, Uhum. né, que não tem jeito, ele vai, sim, perdendo o seu vigor físico. É uma realidade que não podemos negar. Isso. A gente não está com o corpo transformado Não, ainda. não estamos. Eu não vejo hora de ter o meu restaurado. Né? Mas, por enquanto, esse corpo sofre, sim, com a nossa má alimentação, com o estresse. Né? O nosso corpo ele é, sim, corruptível, mas ele não é só ele depende, sim, de como estão as minhas emoções, de como está o meu estado espiritual. E eu, como alguém que trabalho na área da saúde, o meu objetivo é fazer as pessoas viverem melhor, certamente eu falo do cuidado espiritual, que é Jesus. Uhum. Eu gosto sempre de falar nesse quesito, porque às vezes a gente faz uma troca, né? Como se o que eu faço, Jesus parece que não dá para ele falar ali. Né? E pelo contrário, a gente está aqui para transformar a realidade das pessoas aonde a gente está. Né? Isso aí.
a gente ficar dependente de uma quinta-feira, de um domingo de manhã, um domingo de noite, para falar e manifestar Jesus, sendo que nós temos da segunda-feira, todo dia, né? É. Então, por isso que eu gosto de falar e trazer as pessoas para exatamente mostrar, olha, eu trabalho, quando há o espaço, eu falo de Isso Jesus, aí. eu manifesto Jesus, né? E como essa falta de cuidado pessoal impacta no cumprimento do propósito que a gente tem, né? Tem muita gente que vai deixando, como que isso impacta mesmo, né? Então, né, uma pessoa doente, ela não é produtiva, né? Ela não é produtiva na casa, no trabalho, no ministério, né, no reino. Então, quando nós falamos de saúde física, nós falamos de nós continuarmos em movimento, correndo a nossa carreira, vivendo os planos, os projetos que Deus tem para nós e que nós também temos, todos nós temos as nossas metas de vida, né? Mas, por exemplo, uma pessoa, quando ela tem dor, ela altera toda a sua condição física, né? Uma pessoa que tem dor, não importa se é uma doença ou não. Ah, eu apenas tenho uma dor no joelho, eu já fiz exames, não apareceu nada, mas aquela dor, ela pode fazer com que a minha pressão suba, eu posso me tornar hipertenso por causa de dor, né? Essa dor, ela pode gerar dores de cabeça, aonde mais cedo ou mais tarde eu não vou conseguir levantar da cama, porque a dor de cabeça faz isso, né? Eu posso, você está doente? Não, estou com dor de cabeça. É só uma dor de cabeça. Não, mas com essa dor de cabeça eu não consigo nem ir trabalhar, né? Então, nós percebemos que quando eu começo a olhar para o meu corpo e entender que eu preciso ter qualidade de vida, eu começo a mudar a minha perspectiva comigo mesmo. Não, espera aí. Ninguém vai poder comer saudável e eu ficar saudável. Ninguém vai tomar o tratamento e eu vou curar. É aquela história, ele toma e eu fico curado. Não. A partir do momento que eu começo a olhar que eu tendo qualidade de vida, eu consigo levar adiante os meus projetos, os planos de Deus para a minha vida, eu começo a fazer disso uma prioridade. É muito comum algumas pessoas que são importantes para a sociedade, importantes para o reino, mas que em algum momento essas pessoas foram simplesmente paralisadas por causa da condição física. A condição física, a pessoa não teve mais saúde. Não deu mais, não tenho mais, não tenho vigor mais para isso. Minha memória não me ajuda mais. Então, nós vemos que a sociedade perde, o reino perde, os empresários, né, que têm um funcionário, eles perdem muito quando a pessoa está doente. E, acima de tudo, nós perdemos. Porque viver é muito bom. Deus nos deu a vida para ser vivida de forma prazerosa. Eu sempre digo, quando os pacientes, né, me comentam assim, eu já me acostumei, essa doença já é crônica, né? Então, quando a pessoa chega nesse patamar de achar que está tudo bem, que está tudo certo, que não vai mudar, que aquilo é algo já estabelecido, a pessoa ela deixa de se cuidar, né? Cai numa inércia onde não tem mais cuidado com o seu corpo e a situação só vai piorando. Ou seja, se lá no começo já estava com dificuldade de realizar algumas coisas, a falta do cuidado, o fato de eu achar que, bom, já estou assim mesmo nessa condição, já não há mais o que fazer, eu certamente vou entrar num estado de não ser mais produtivo. E dentro da nossa casa, quando um está doente, a família toda adoece. Isso é verdade, né? Então, assim, um doente, todo mundo sofre. Então, realmente, o prejuízo para o nosso mundo, para a nossa realidade familiar, social, ela sofre muito quando nós estamos doentes. Então, cuidar da nossa saúde, olhar para ela como um bem precioso que Deus nos deu. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, tem gente que não consegue compreender esse dado espiritual. Deus diz assim, olha, o teu corpo é um templo do Espírito. E o Espírito vai se mover através de você. Então, mas esse movimento só vai acontecer se eu olhar para a minha saúde como algo que eu preciso cuidar.
né? Nós viemos da cultura de cuidar de doença, né? Então, existe uma cultura que nós só vamos a um profissional de saúde quando dói, não é? Então, assim, quando eu estou doente é que eu vou no profissional de saúde. Então, eu não estou mais cuidando da saúde, eu estou cuidando da doença. Isso. Eu fui lá cuidar de algo que já está doendo. Né? Mas nós precisamos resgatar essa ideia de que eu cuido da minha saúde quando eu ainda tenho ela. Então, é porque está tudo bem que eu vou cuidar o que eu como. É porque está tudo bem que eu preciso fazer algum tipo de exercício físico. É porque está tudo bem que eu preciso conhecer as minhas debilidades. Quais são as minhas fragilidades? Por uma condição genética ou também pelo estilo de vida que eu vivi nos últimos anos. Então, nos últimos anos foi correria total, eu chutei o balde, eu comi tudo errado. Bom, existe aí um probleminha que eu comecei a criar. Então, se eu tenho essa fragilidade, agora o que eu vou fazer para que essa fragilidade não venha se tornar uma patologia, uma doença? Então, quando eu entendo que no processo, se eu me cuido, eu não vou me tornar alguém doente, por isso continuarei produtivo. Eu não consigo lembrar qual que é o versículo, mas eu acho muito lindo uma citação que Davi diz assim, Senhor, o que farei eu na sepultura? Ele disse assim, é como se ele dissesse, não deixa eu morrer, porque eu vivo, eu vou ser produtivo. Lá eu vou estar dormindo. Né? Ele ainda usa esse termo, né? Estarei no sono. Então, ele diz, olha, se eu estiver vivo, eu vou estar produzindo. E eu digo, hoje, se nós estamos saudáveis, nós somos produtivos. Então, é muito interessante, né? Ninguém deita são e acorda doente. É um processo. É um processo, isso mesmo, Josias. Né? Às vezes as pessoas dizem, tu viu fulano de uma hora para outra ficou doente. Não é verdade. Foi construído. E o corpo vai dando sinais. E como que a gente pode criar uma cultura saudável, né? Porque os dias, principalmente hoje, né? Eu lembro da época dos meus pais, eles são mais velhos. Meu pai vai fazer 60 anos, minha mãe fez 56 esse mês. Então, não era tão corrido como é corrido hoje, né? Hoje, você vai... Ontem eu estava na praça de alimentação lá do Iguatemi, tem um monte de opções para você comer comida rápida e não saudável, né? Na época deles não existia tanto isso, né? Era muito raro ter. Como a gente pode criar uma cultura saudável no meio de um mundo que está um caos? Isso aí, é verdade. Que hoje até hortaliças, frutas que tu come, tu já come pensando assim, meu Deus, será que não está carregada de veneno? Você vai comprar alimentos no mercado, a grande maioria deles é carregada de conservante, é carregada de gordura hidrogenada, até porque a indústria está aí para ganhar dinheiro. Né? Ela não pode perder dinheiro com alimentos que vão estragar muito rápido. Então, eu sempre digo que o que me adoece não é o que eu faço de vez em quando, mas é o que eu faço todo dia. Então, de vez em quando eu comer uma porcaria, de vez em quando eu saio com meus filhos, comer pizza com meu marido. Né? De vez em quando em casa a gente faz, sim, alguma besteira, mas a cultura que me leva a uma vida mais saudável é aquela cultura da mesa mais simples, aonde eu como aquela comida que é feita em casa, aquela comida que eu fujo dos temperos industrializados, aonde eu entendo que a hidratação do meu corpo vai acontecer com água, não com água com gás, não com refrigerante, não com suco. Né? Então, é quase que voltar ao simples do simples. Porque as pessoas dizem assim, não, mas ser natureba, né? Cuidar da alimentação é caro. Não, calma aí. É muito mais barato. Porque a boa mesa, o bom hábito saudável é aquele que tem o feijão, arroz, a salada, uma carne, né? A polenta, o cuscuz, a água. Então, voltamos a tomar água. Não é uma geladeira com sucos em caixinhas, com refrigerante. Então, hoje, ter uma vida saudável é nós entender que os alimentos industrializados eles estão carregados de aditivos químicos para que eles durem. Agora, como eu vou preparar para mim o meu alimento, eu vou procurar comprar tudo o mais fresco possível.
tudo que for industrializado certamente vai intoxicar o meu corpo, ele vai se tornar mais inflamado. Quando nós falamos de adotar alguns hábitos, então, que vão me ajudar a ter essa qualidade de vida, é eu entender que eu preciso voltar ao princípio de dormir bem, de dormir mais horas. O sono, em algumas situações, ele é mais importante que a comida. Nós podemos ficar mais de 20 dias sem comer e o corpo aguenta firme. Agora, se você ficar 4, 5 dias sem dormir, você pode ter um colapso nervoso. Então, nós vemos que hoje as pessoas não estão cuidando da qualidade do seu sono e que é algo muito simples e é voltar ao princípio. Deus nos fez para dormir à noite. Né? Não ficar no celular. Isso. Não ficar entregando nossas horas de sono ali para telas, onde toda essa claridade prejudica a minha melatonina. Cada vez eu vou dormir menos. Dormir 3, 4 horas por noite era coisa de idoso. É quando o corpo está velho. O próprio corpo começa a nos boicotar, ele começa a dormir menos. É como se o corpo estivesse dizendo assim, alguns hormônios já não vai mais pela idade. Mas hoje nós vemos os jovens que à noite eles não têm sono. Por quê? Porque quanto menos eu durmo, menos o meu cérebro produz melatonina. Então, voltar a entender que o sono é um ingrediente importantíssimo para a minha qualidade de vida. É eu lembrar que eu preciso de muita hidratação. Eu preciso me hidratar. Eu não posso tomar água quando eu tenho sede. Água é hábito. Eu preciso entender que, para mim corrigir alguns problemas do meu sistema gástrico, absorção de vitaminas, quantas pessoas tendo gripes, gripes fortes, sinusite, renite, estão sempre doentes, sabe por quê? Porque o corpo não absorve as vitaminas daquilo que come. Eu atendo veganos, vegetarianos, que eu fico impressionada com a alimentação. Digo, meu Deus, que vergonha. E mesmo assim, são pessoas que não têm um bom sistema imunológico, porque em algum momento o corpo deixou de produzir enzimas. Comem muito bem, mas não dormem bem. Comem muito bem, mas vivem uma rotina enlouquecida. Então, o nosso corpo, ele começa a adoecer quando nós ultrapassamos os limites. E, então, o primeiro conselho que eu dou, você quer ter uma vida mais saudável, uma vida mais natural, volte para princípios básicos, mais elementares. Olha, aproveitando isso, eu tenho um pastor que eu gosto de escutar e ele fala assim uma coisa bem simples, mas que eu peguei aquilo faz anos que ele falou e eu sempre observo que ele fala, tudo fala. Deus, né? Você tem que olhar e tudo vai falar. Aí o que aconteceu? Eu fui assistir o filme, né, o Avatar, que está no cinema, né, esse Avatar 2. Assisti por 2 vezes o filme. Por quê? Porque o que mais me chamou a atenção no filme foi justamente isso que a gente está falando. Porque eles falam muito da simplicidade. Então ele diz, você tem que curtir a família, você tem que curtir o que está acontecendo, você tem que ver. E é como você está falando. Às vezes o sono... A pessoa, não, eu não vou dormir porque eu preciso ver alguma coisa no meu celular, eu preciso fazer aquilo ali, eu tenho que... Aí acaba comendo 11 horas da noite, a digestão não acontece direito, aí eu não sei se é verdade. Eu vi uma vez um médico falando a respeito da questão do sono. Se você dorme depois da meia-noite, é como se você dormisse 3 horas. Eu não sei se é verdade isso. É que, na verdade, o nosso pico de produção de hormônios, né, tanto para bem-estar quanto para... o bom funcionamento imunológico que é produzido no intestino, os melhores horários, onde tem o maior pico, é das 10 da noite até as 3 da manhã. Por isso que é muito comum, às 3 da manhã, a gente acordar. O relógio cardiano, né, que é o nosso relógio biológico, é como se ele concluísse uma função, ele produzia os hormônios e a gente pode acordar nesse horário às 3 da manhã. Certo? Então, se eu vou dormir tarde, eu perco boa parte daquela produção, daquela função que o meu corpo poderia estar exercendo enquanto eu estou ali viajando, né? Em coisas que nem vai agregar nada na minha vida, que é conhecer da vida dos outros. Você falou de um que tem mais alguma coisa para falar a respeito de como criar essa cultura? Sim, outra coisa importante é a cultura da suplementação, né?
Nós estamos vivendo dias, como tu bem falou, que hoje para onde correr? Isso mesmo eu falo para os meus pacientes. Eles dizem assim para mim: Iracema, como é que eu vou viver sem o pão? Né? Como é que eu vou viver sem o açúcar? Não tenho condição, não consigo, e eu quero que tu me ajude. Né? Isso acontece. Tem pessoas que dizem: eu vim aqui, não vou parar de comer, mas o que tu me ajuda? Né? Então, eu costumo dizer, bom, então vamos lá, então vamos buscar ajuda nas cápsulas. Você poderia buscar isso tudo na comida, mas não consegue, vamos usar as cápsulas para te ajudar a colocar ali os óleos essenciais, né, através da suplementação. Então, algumas vitaminas. Só para te ter uma ideia, no Canadá, que é um país onde a naturopatia, qualquer naturopata que vai embora para lá trabalha muito, né? Porque as pessoas são muito adeptas aos tratamentos naturais. A maioria dos médicos lá são nutrólogos. Então, eles acabam indicando a alopatia quando necessária, mas, na maioria das vezes, a naturopatia, os tratamentos naturais. Então, lá no Canadá, é muito comum cada membro da família ter a sua caixinha de suplementos. Então, cada um já tem, assim, o meu estômago não é legal, né? Então, já tenho lá o meu aloe vera. A criança que está no desenvolvimento, ele já tem o polivitamínico dele que ele toma todos os dias. Né? A imunidade baixa, então a pessoa já tem ali o seu composto ou com ervas ou com vitaminas. Né? Então, o que eu entendo? Que hoje a pessoa precisa entender que nós consumimos muito a nossa energia. Nós usamos muito do nosso combustível natural. Seja pela correria, como eu falei, a má alimentação, os alimentos que não têm os nutrientes que eu preciso. Né? Então, por isso, eu preciso buscar em alguns suplementos essa gasolina. Eu preciso me abastecer. Bom, eu trabalho muito com a mente. Tá, então, o que você está fazendo para você não ter uma síndrome de pensamento acelerado? À noite, você toma alguma coisa, toma um chá, faz um chá de alecrim, usa um cloreto de magnésio. Né? Existem recursos, não precisa tomar só o diazepam, não precisa tomar Rivotril. Né? Tá tudo certo com quem toma. Se precisou chegar nesse ponto de tratamento, beleza. Mas muitas pessoas não precisariam chegar nesse medicamento que ele gera uma certa dependência, se ela simplesmente equilibrasse o corpo dela com aquilo que está faltando. Então, hoje, um dos hábitos que é muito importante, a pessoa pode consultar com uma naturopata, com uma nutricionista ou com um médico nutrólogo, né, e conversar sobre isso. Olha, a minha vida é uma correria, eu não me alimento adequadamente, não consigo mudar os meus hábitos alimentares, mas eu quero tomar alguns suplementos para que eu dê esse aporte para que o meu corpo não adoeça. Muito bom, muito bom. Mais alguma coisa? Acho que é isso. Vocês não falei até demais. Não, foi muito bom. Eu só estou já fazendo os esquemas aqui. Como é que eu vou fazer agora? Qual é a importância, né, do ser humano ele conhecer o seu corpo, os seus limites e as suas restrições, né? Associando a ideia de desgaste físico e emocional. Qual é que é importante a gente saber, né, disso aí? Bom, o autoconhecimento, né, Josias? Eu sempre digo que eu digo algo que a Bíblia nos ensina, que nós somos um ser único, né? De forma única o Senhor nos criou. Então, cada um de nós temos as nossas características, também pelo meio que nós fomos criados, né? Pelas características por conta dos nossos genes. Então, a partir daí, nós temos um estereotipo físico, nós temos um estereotipo emocional. E quando eu me conheço, o autoconhecimento, eu acabo sabendo os meus limites, aquilo que me faz bem, aquilo que eu não dou conta, né? Aquilo que vai me levantar e aquilo que pode fazer com que eu perca o meu vigor físico e emocional. Então, eu costumo dizer que o autoconhecimento ele vai me ajudar a colocar freio em mim e freio nas outras pessoas. Então, quando eu passo a conhecer o meu corpo, então, como eu já falei no início, eu entendo aonde está a minha debilidade. O meu estômago é mais sensível. Ou seja, se eu estiver ali com um grupo que eles comem de tudo,
Eu preciso entender que eu não vou poder entrar na mesma linha. Porque, mas por que tu não está comendo? Não, porque eu sei que se eu exagerar, para mim não vai fazer bem. E da mesma forma, as questões emocionais. Nós precisamos, essa semana eu fiz uma postagem, de um dos Simpsons lá, ele segurando um livrinho escrito assim, eu aprendendo a como não me meter em problemas emocionais que eu não dou a volta. Então, tem situações que nós não vamos conseguir administrar. E por não conseguir administrar, eu acabo adoecendo junto com a situação ou junto com aquela pessoa. Então, realmente, quando eu olho para mim e eu entendo até onde que eu posso ir, eu me protejo e eu me torno alguém que ajuda mais. Alguém que ajuda mais. Eu vou aprender a dizer não. Eu vou aprender o que realmente me levanta. Não, se eu fizer isso, certamente vai me trazer um ânimo, vai me dar uma alegria muito grande e eu vou me sentir mais encorajado para cumprir o meu propósito. Agora, se eu sempre digo sim, mesmo sendo algo que para mim não é pesado, não é do meu tamanho, não é para mim, eu poderei me tornar alguém altamente frustrado por causa de algo que eu estou fazendo que não é para mim. Então, eu me frustro por causa daquilo e deixo de fazer aquilo que é para mim fazer. Então, isso vale tanto para o emocional quanto para o físico. Eu me conheço, eu me protejo de mim mesmo e também dos outros. Pois é, né? Deus começou, o primeiro não que aparece na Bíblia já era um não protetivo, né? Protetivo. Não comerás do fruto, né? Então você vê, às vezes a gente acha que o não tem que dizer sim para as pessoas toda hora. Eu falo, às vezes eu conversando com o pessoal assim, e eles vêm, mas é difícil dizer não para as pessoas. Não, mas tu vê como é fácil dizer não, porque você fala não para ti. Isso aí. Para os outros você diz sim, mas para você está dizendo não. Então tem que aprender a dizer não para as pessoas para te ter um sim para ti. Claro, com E certeza. sabendo o teu limite, aonde você pode ir. Claro, né, Josias? Tem coisas que a gente vai ser assim apenas mais seletivos, né? Então eu não vou dizer não o tempo todo, certo? Tem coisas que eu digo um sim, mas sabendo que é por um tempo. Então, não, eu vou fazer isso, sim, mesmo sendo algo que pode me adoecer emocionalmente, mas eu vou doar a minha parcela, mas depois eu volto para o meu lugar de força. Eu volto para o meu lugar onde eu sei que ali eu estou guardado. Então, é muito importante. Deus não pede que a gente dê o que nós não temos. Então, se eu não tenho condições física e emocional para um determinado hábito, para uma determinada função, calma, volta atrás. Porque senão tu vai deixar de ser produtivo, ser alguém que faz naquilo que você de fato faz leve, sem gerar dano para a tua saúde física e emocional. A gente já indo para o final aqui, e eu acho que aproveitando isso que a gente está falando, porque o dizer não e você ter esse controle, às vezes tem uma questão que as pessoas acham que pode se automedicar, né? Sim. Né? E aí entra tanto o físico como também o emocional. Bom, eu não preciso de ninguém, então eu acho que eu sei quem eu sou, eu sei como é que eu funciono, então eu vou me medicar. Né? Qual é o perigo disso? É muito comum nós acharmos, né, que todas as respostas estão em mim, né? Então é um grande erro. Nós sabemos que todas as respostas estão em Deus, mas que precisa um posicionamento de buscar essas respostas. Então, quando eu recebo algo da parte de Deus, eu não recebo porque Deus disse assim, senta aí, tu vai me ouvir. Então, Deus não trabalha assim, nós sabemos que não. Ele vai nos trazendo as respostas na medida que as perguntas vão chegando. Na medida que o desejo de alcançar algo vai sendo apresentado para Deus. E ele diz, não, então vem cá, filho, é assim, é assim. E com a saúde não é diferente.
Se eu estou percebendo que algo não está legal no meu corpo, eu preciso buscar ajuda, eu preciso buscar respostas. E essas respostas não vão estar em mim. Claro, eu não preciso ser um paciente na frente de um profissional de saúde. Eu posso ser um reagente. Alguém que conversa com outro ser humano, porque um profissional de saúde, isso é muito importante, você que está me ouvindo, o profissional de saúde não tem todas as respostas. É você que está no seu corpo. É você que sabe como ele funciona no dia a dia. Então, quando você vai fazer uma consulta, é muito importante que você interaja. Olha, eu sinto isso, a minha alimentação não é assim, porque, infelizmente, nós estamos vivendo tempos que alguns profissionais nem olham para aquela pessoa. Eles só dizem aonde dói e vamos canetear. Certo? Só que essa pessoa só vai me ajudar se ela deixar eu falar que essa dor pode ser consequência de um estilo de vida errado que eu estou vivendo. Né? Então, como um reagente, eu procuro um profissional de saúde, eu falo daquilo que eu sinto, eu falo daquilo que eu estou vivendo, e certamente eu vou encontrar respostas. Porque eu simplesmente ir numa farmácia ou ir numa loja de produto natural e chegar lá e dizer, olha, eu quero tomar aí o que é bom para mim ficar forte. Daí alguém pode te dar assim, beleza, vou te dar umas vitaminas, né? Tempos atrás, vamos tomar um biotônico. Faz tempo, meu coisa Deus, amarga. o pessoal comenta, né, que é uma brincadeira. Nossa, eu estou até hoje assim, vitaminada por causa de biotônico que eu tomei quando criança. Então, chega ali, beleza. Então, eu vou te dar um energético. Só que, muitas vezes, essa canseira ela pode estar relacionada à falta de minerais, à falta de vitaminas. Então, eu precisaria que alguém fizesse uma aferição, fizesse exame para dizer, olha, Josias, o teu cansaço, não adianta eu só te dar um energético, te deixar ligado. Eu tenho que te dar minerais que o teu corpo está pedindo. Ele está te dando esse cansaço, sabe por quê? Para te falar que ele não está bem. Porque o corpo nos fala quando ele não está bem. De várias maneiras. Né? Então, essa questão de eu achar que apenas pelo que eu sinto, eu vou lá e tomo um medicamento, isso é extremamente perigoso. Porque o que é bom para o outro nem sempre vai ser bom para mim. Certo? Se eu tomo uma substância que o meu corpo não tem necessidade, eu posso intoxicar alguns órgãos, eu posso sobrecarregar o meu digestivo. Então, certamente é muito perigoso e o caminho é o autoconhecimento. Eu vou lá, eu converso com um profissional, eu faço um exame. Opa, eu entendi o que o meu corpo precisa. Agora sim eu vou tratar dentro da minha necessidade. E é bom a gente falar nisso, porque a gente está falando de uma vida saudável, né? E parece que quando se trata de questão corpo, né? Questão talvez até a alma, a gente corre para um lugar, mas quando fala de algo espiritual, a gente não quer se aconselhar com ninguém. A gente fica, não, mas eu acho que eu não preciso, deixa eu me medicar. Vou colocar uma ministração e vou escutar. Vou fazer isso, mas também acredito que seja importante, da mesma forma, nós estarmos juntos uns com os outros, né? Também se relacionando, porque como o Tiago fala, né? Quando você está junto, né, ele fala da oração da fé e depois confesse seus pecados uns para os outros para serem sarados. Isso aí. Né? Então, também traz cura você estar em comunhão, conversando, se aconselhando, pedindo, né? Sabendo, porque a gente está em um mundo onde é ensinado, como você falou, né? Quando eu estou com problema, eu vou atrás. Isso. Mas quando eu não estou com problema, não preciso fazer nada. Isso né? aí. E a gente está numa era de humanismo, né? Então, é você no centro, você fazendo tudo para ti, e eu não preciso mais de ninguém, e isso em alta cada vez mais, e a Bíblia é completamente o contrário. Ela fala para a gente estar em unidade, juntos, uns com os outros, né? E eu creio que também é muito válido a gente também falar a respeito disso, né? E entender também que a cura também vai estar no outro também, para a minha também, vida. Isso mesmo. É que, na verdade, assim, Josias, o homem não foi feito para ser só. Né? Nós não somos ilha. A solidão ela traz muito mais prejuízos do que benefícios. Né?
A gente tem visto que hoje as pessoas têm tentado usar a reclusão, a solidão, como até um artifício, um método de se proteger, uma maneira de se proteger, né? Eu acabei me afastando de todo mundo porque eu me feria, porque eu me machucava, então resolvi viver minha vida e não ter mais muita proximidade com algumas pessoas. E é um grande erro justamente porque nós fugimos da nossa essência, né? Que a nossa essência é a comunhão, nós estarmos com outras pessoas, né? Então, se em algum momento na sua vida você pensou isso e você passou por alguma dificuldade para socializar, né? Você é alguém muito tímido, ou você se decepcionou com amigos, familiares, a solução não é o isolamento. O isolamento, certamente, ele pode nos colocar numa condição de síndromes emocionais. Né? Síndrome de pânico, ansiedade, depressão. Justamente por quê? Porque todas as respostas não estão em mim, como eu falei antes. As respostas não estão em mim somente. Eu tenho o conhecimento, isso vai me ajudar a ajudar o outro a me ajudar, né? Mas, se eu achar que a fonte está em mim, eu certamente vou deixar de desfrutar do bom conselho, da alegria de estar junto, né? O riso é curador. Eu ouvir o problema do outro faz com que eu esqueça do meu. Então, a gente entra num processo de cura onde eu curo o outro e o outro me cura. E quando nós falamos do espiritual, não tem jeito. Nós somos curados no espiritual quando eu me conecto com alguém que tem fé como eu. Porque a cura é processo. Eu falo que sou curado, eu creio que sou curado e a manifestação do céu, ela acontece sobre mim. Agora, se eu continuar convivendo com alguém que não fala fé, que só fala de doença, só fala de problema, mas cedo ou mais tarde eu poderei estar envolvida nessa mesma atmosfera. Então, eu tenho aquele meu contato com o Senhor, Senhor, eu sei que eu sou curada, as minhas emoções, eu tenho organizado ela com o fundo espiritual, eu creio nisso, e a partir dali eu passo a me relacionar com irmãos que também creem como eu passo a estar num lugar onde a palavra é liberada, a palavra me levanta, a palavra me lembra quem eu sou. Queridos, a cura total se manifesta. E não tem como fugir desta etapa. Não, mas eu estou indo num bom profissional, eu estou tranquila. E a pergunta que eu faço no consultório, que eu te falei, que eu falo para alguns pacientes, tá, mas e o espiritual? Lá na frente, se não cuidar da integralidade, vai dar problema. Ficou penco. Essa tríade precisa ser cuidada. E principalmente por nós cristãos. Está tudo certo nós falar da nossa humanidade. Está tudo certo eu estar com alguém onde eu digo, olha, eu não estou legal, eu preciso aqui. Alguém vai te dizer assim, sabe onde tu vai? Tu vai lá em tal profissional que ele é top das galáxias. Daí vem outro e diz assim, sabe o que tu vai fazer? Tu vai orar comigo. Nós vamos se reunir aí 2, 3 dias em oração e tu vai ver que tu vai dar a volta. Daí vem o outro e diz assim, sabe o que está acontecendo? Tu tem que comer tal comida, tu vai fazer aquele chazinho. Ou seja, nós vamos construindo uma cura. Mas então quer dizer que eu vou sair por aí ouvindo o conselho de todo mundo? Não, calma aí, você é guiado. É isso aí. Então, as pessoas que você sabe que traz algo e você diz, nossa, como foi bom eu ter falado com essa pessoa. Ela me falou o pulo do gato. Ela me falou algo que eu não tinha me dado por conta. Então, de fato, quando nós falamos de saúde, nós falamos de saúde física, emocional e espiritual, e que deve ser buscada por nós. Eu não posso ficar sentada tentando, meu Deus. Senhor, manda a cura. Eu quero de forma assim extraordinária. E Deus diz assim, eu vou fazer como eu quero. O importante é que eu vou te conduzir em um caminho de cura. O Jesus mais perto é o do próximo, né? É. Eu encontro o Jesus mais perto, aquele que está às vezes na minha frente. Isso mesmo. No próximo. Muito bom ter esse tempo com você. Aprendi muito. Eu sou privilegiado, sabe? Que bom! Porque as pessoas que eu
que eu converso aqui, o primeiro a receber sou eu. Que legal, Josias. Muito bom. E eu quero que você deixe uma palavra final aí para todos que estão nos ouvindo aí. Então, eu quero agradecer, né, a você por esse convite, esse trabalho, né, o Fale Fé. Que coisa linda, né? A gente poder estar assim conversando com profissionais de saúde, né, irmãos da fé, que certamente são essas pitadas de cura para a nossa vida. Né? Então, eu me sinto privilegiada de estar aqui, né, recebendo também da tua vida, que você é uma inspiração para muitos jovens, né? Você é uma inspiração para muitas pessoas que estão aí crescendo e falando fé. E eu quero dizer para você que está nos escutando, né, olhe para você. Existe um cuidado que só você pode se oferecer. Ninguém pode fazer coisas por ti mesmo se você não entender que elas são importantes para a tua vida. Algumas pessoas podem te trazer, sim, essas dicas, seja um profissional, um amigo, um pastor, mas se você não entender que aquilo é importante para você, que você precisa botar aquilo em prática, nada vai mudar. Então, a nossa saúde, ela é algo espiritual. Quando você diz assim, não, peraí, o que eu estou fazendo para viver melhor? O que eu estou fazendo para ser produtiva no reino, na minha casa? Com essas perguntas, você vai começar a buscar respostas e, de fato, a sua vida vai ser mudada e transformada. Cuide do físico, cuide do emocional, mas entenda que tudo acontece no espiritual. Então, se você tem sido assim aquela pessoa que se cuida muito, 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 mas que você ainda não teve um encontro com Deus, você ainda não teve esse encontro onde você diz, Espírito Santo, eu quero ser guiada em todas as áreas da minha vida, inclusive na saúde. Né? Então, se você ainda não viveu isso, você precisa correndo, cuidar também do seu espiritual, para que, de fato, você seja guiado e caminhe por um caminho de saúde plena. Muito bom, muito obrigado, né, por ter aceitado o convite. Como eu falei antes, eu fui muito abençoado e certamente muitos foram abençoados por esse assunto que é o assunto diário nosso, né, de vida, que a gente está todo dia lidando com as nossas mazelas de saúde, de cansaço, de tudo, né, e foi muito bom. Eu sempre gosto de indicar um livro, né, e esse livro que eu estou indicando é O Plano de Daniel, do pastor Rick Warren, aquele mesmo pastor que falou que aquele livro famoso, né, que é Uma Vida com Propósito. E é interessante que nesse livro, ele como pastor da igreja, ele notou que a sua saúde não estava boa e ele falou para a igreja e convidou a igreja para junto ficar no processo de mudança de hábito. E no total, olha, foram mais de 15 mil pessoas que perderam um peso, mais de 112 mil quilos que ele fez, né? E esse livro é muito bom porque ele fala justamente, né, a fé, a alimentação, condicionamento físico, foco, os amigos, tudo que a gente conversou. Isso que a gente falou, né? Que Muito legal. Bom Quero ler esse aqui. livro, não li. Muito bom. Deus abençoe você, espero que você tenha sido abençoado como eu fui e nós nos vemos no próximo podcast. Deus abençoe, até mais!